Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de quem ainda consegue a revisão da vida toda na Justiça, porque o tema que ainda será julgado no Supremo, que já teve decisão favorável no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Os aposentados há menos de 10 anos com salários altos antes de 94 podem conseguir a revisão da vida toda na Justiça. Mas eu já informo que essa revisão somente é possível na Justiça, porque no posto do INSS essa revisão não é mais aceita. Então, as ações que estão na Justiça aguardando a decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que deve dizer se a correção é ou não constitucional. O STJ, por outro lado, já julgou por unanimidade o direito dos aposentados de incluir o período anterior ao real no cálculo da aposentadoria. Alguns juízes de primeira e segunda instância julgam os pedidos e, em alguns casos, implantam um novo benefício temporariamente. Outros preferem suspender o processo e aguardar a palavra final do STF. A pessoa entrando com processo, ela não corre o risco da decadência, que acontece quando faz 10 anos que a pessoa está aposentada. Daí não cabe mais fazer qualquer revisão, exceto algumas exceções, né? Então é bom você entrar logo com ação, porque sendo julgada constitucional no Supremo Tribunal Federal, corre os atrasados de todo o período, ou seja, se você estiver aposentado há mais de 5 anos, quando você entrou com a ação, você vai receber os últimos 5 anos e mais o que você, desde a data de entrada da ação. E o pedido pode ser feito no Juizado Especial Federal sem advogado, mas eu recomendo você contar com a ajuda de um especialista para não ficar em desvantagem com o cálculo. E também, se você perder, você tem que nomear um advogado. Então, para não correr o risco de entrar numa ação que diminua o valor da sua aposentadoria, já que essa revisão não se aplica para todos os aposentados, principalmente nessa revisão, é necessário fazer o cálculo, porque na revisão da vida toda você tem que ter rendimentos maiores antes de 94 e esses rendimentos terem caído ao longo da vida. Então, se o período não consta no CNIS, que é o Cadastro Nacional do INSS, de Informações Sociais do INSS, o aposentado pode pedir a correção do CNIS no INSS. Bom, sem o valor das contribuições no CNIS, o INSS decidiu considerar apenas a renda de um salário mínimo na época ao responder à ação judicial. Então, o INSS sempre dando um jeitinho de prejudicar os aposentados. Mas muita atenção! Quem se aposentou pelas novas regras previdenciárias em vigor desde 13 de novembro de 2019 não tem direito à correção. Isso porque a reforma da Previdência determinou o cálculo seja feito de julho de 94 para cá. Então, quem não sabe a revisão da vida toda, ela pede a inclusão das contribuições feitas ao INSS antes de julho de 94 para refazer o cálculo da aposentadoria já concedida ou aposentadoria que se tornou pensão. Por isso é tão importante você fazer esses cálculos e verificar se a inclusão de todos os salários da pessoa não vai acabar diminuindo o valor da aposentadoria. Então, para quem a inclusão de todos os salários é benéfico, aumenta o valor da aposentadoria, deverá buscar esse direito por meio de ação judicial, já que o INSS não reconhece os valores dos recolhimentos realizados em moedas anteriores
a criação do Plano Real. O Supremo vai julgar se a revisão é constitucional, mas enquanto isso, os juízes de primeira e segunda instância continuam julgando os pedidos da revisão da vida inteira. Há casos em que a Justiça aceita o pedido de decisão liminar e implanta o novo benefício provisoriamente. Pode ter direito o trabalhador que se aposentou há menos de 10 anos e que tenha contribuições altas antes de julho de 94, e essas contribuições aumentem o valor da aposentadoria. No geral, essa revisão beneficia quem teve rendimentos mais elevados no início da carreira, na comparação com os salários recebidos nos últimos anos que antecederam o pedido de aposentadoria. Um exemplo é uma pessoa que trabalhava como diretor em uma fábrica de veículos e após 1994 perdeu o emprego e passou a contribuir com o salário mínimo. Então, para descobrir se houve erro na análise do INSS, você vai conferir a carta de concessão e a memória de cálculo do benefício se todos os salários que foram considerados. Você precisa tomar muito cuidado com os cálculos. É recomendado pedir o cálculo a um especialista em direito previdenciário para verificar se vale a pena entrar com uma ação judicial. A conta feita pelo INSS para a Justiça, ela pode resultar em um valor mais baixo do que o esperado pelo aposentado. Nos casos em que não há o valor da contribuição no CNIS, por próprio erro do INSS, o Instituto considera que a renda era de apenas um salário mínimo. Então, são justamente as contribuições mais antigas, anteriores ao início dos anos 90, as que apresentam mais falhas no CNIS, como salários errados e períodos não registrados. Então, precisa ficar atento, porque trabalhadores e aposentados podem exigir a correção do CNIS antes de pedir um benefício ou revisão. E aposentados que contribuíram antes de 26 de novembro de 99 devem pedir a revisão do seu período base de cálculo, para incluir os salários recebidos antes da criação do real no cálculo da aposentadoria. A medida é para garantir que seja aplicada a mesma regra de quem começou a recolher em 27 de novembro daquele ano, a inclusão de todas as contribuições no cálculo da aposentadoria. Para não ter desvantagem, o segurado ele deve pedir na ação que o cálculo considere a documentação original, carteira profissional, contratos e olerites, em vez do que está no CNIS. Bom, o prazo para você pedir a revisão da vida toda é de 10 anos após a concessão da aposentadoria. A contagem começa no mês seguinte ao primeiro pagamento feito pelo INSS. Bom, quais são os documentos necessários para entrar com a revisão da vida inteira? É necessário apresentar documentos básicos, além dos específicos que promovem direito a uma renda maior. Então, RG, CPF, cópias e recibos ou olerites da época, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, obtido no meu INSS, cópia de todas as carteiras de trabalho, carta de concessão do benefício que pode ser solicitada pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135. As pessoas que já entraram com ação judicial, elas precisam tomar cuidado, porque o INSS conta a contribuição sobre salário mínimo, quando há inconsistência no CNIS. À espera de definição do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, mas caminhando nas demais instâncias da justiça. Então, a revisão da vida inteira, ela pode não resultar no aumento da renda esperado pelo aposentado no primeiro momento, mas não precisa se assustar, porque se essa inconsistência no CNIS, ela pode ser arrumada a qualquer tempo. Então, esse risco de considerar o salário mínimo existe nas situações em que prevalece uma nova orientação do INSS, para o recálculo dos benefícios revisados. Bom, coisas de INSS sempre procurando prejudicar os aposentados. Em portaria publicada no final de novembro, o órgão definiu que,
Nos casos em que a Justiça determinar esse tipo de revisão, a contribuição do segurado será considerada como tendo sido realizada sobre o valor de um salário mínimo, caso existam inconsistências no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, a inconsistência ela pode ser a ausência do valor do salário ou do próprio período de contribuição. Falhas comuns em dados cadastrais até mesmo o início dos anos 90, antes da informatização plena do sistema previdenciário do país, mas nada que não possa ser retificado. Isso é muito fácil de resolver. Então, esse dispositivo adotado pelo INSS pode derrubar os ganhos com a revisão no primeiro momento, pois quem briga na justiça por esse direito quer justamente incluir no cálculo as contribuições mais altas realizadas antes de julho de 94. Basta retificar o CNIS e esse problema estará resolvido. A revisão da vida toda ela é uma ação judicial pela qual aposentados pedem o recálculo de suas rendas, com a inclusão dos 80% maiores contribuições realizadas em moedas anteriores ao real, como cruzeiro, cruzado, cruzados novos. O real está em vigor desde julho de 94. Embora o STF tenha orientado a suspensão da revisão até que a sua constitucionalidade seja analisada, o direito do segurado já tinha sido aceito pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E juízes de primeira e segunda instância seguem dando decisões favoráveis aos segurados. Em alguns casos, o INSS perde prazos de recursos ou é obrigado a fazer a implantação provisória da renda revisada por decisão liminar. É para essas situações que o órgão definiu uma regra de cálculo. Para não ter desvantagem, o segurado deve pedir na ação que o cálculo considere a documentação original, carteira profissional, contratos olerites, uma vez que está no CNIS ou requer junto ao INSS a retificação do CNIS. A ação conhecida como revisão da vida inteira exige alguns cuidados para que ela realmente possa resultar em vantagens aos beneficiários, por isso é recomendado que seja feita por especialistas em direito previdenciário. Então, o aposentado, nessa revisão, ele pede para incluir no cálculo do seu benefício todas as contribuições feitas ao INSS. Na regra atual, o INSS calcula benefícios apenas sobre contribuições feitas a partir de julho de 94, quando o real virou a moeda do país. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que é direito dos aposentados pedir a inclusão de todas as suas contribuições no cálculo do benefício. O tribunal estabeleceu, porém, que só o direito vale para o benefício que tenha sido concedido há menos de 10 anos, que o prazo para revisão dos cálculos, que é o prazo, de revisão dos cálculos do INSS. O governo recorreu ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que a revisão da vida toda não respeita as regras estabelecidas pela Constituição. O Supremo ainda deverá julgar a constitucionalidade da revisão, cujo resultado é imprevisível. Alguns juízes de primeira e segunda instâncias continuam julgando os pedidos da revisão da vida inteira. Quando o INSS deixa de recorrer em algum processo que o segurado ganhou, a revisão é efetivada. Há casos em que a Justiça aceita o pedido de decisão liminar e implanta um novo benefício provisoriamente. Quando obrigado pela Justiça, o INSS calcula os benefícios com base na revisão da vida inteira, mas o cálculo aplicado pelo órgão pode resultar em um valor mais baixo do que o esperado pelo cidadão. Então, nos casos em que não há o valor da contribuição no CNIS, o Instituto considera que a renda era de um salário mínimo. Então, a conta distorce a vantagem dessa revisão, porque ela compensa para quem teve justamente salários altos antes de julho de 94.
são justamente as contribuições mais antigas, anteriores ao início dos anos 90, as que apresentam mais inconsistências no CNIS. Então, o que fazer para não ter prejuízo? Para que a revisão da vida inteira realmente seja satisfatória, o aposentado deve tomar 3 cuidados. Primeiro, verificar as contribuições. A revisão só será vantajosa se as contribuições anteriores a julho de 94 forem sobre valores mais altos. As informações sobre os salários de contribuição devem estar no extrato do CNIS, disponível pelo Meu INSS, aplicativo ou site. Segundo, você deve reunir documentos, busque carteiras de trabalho, olerites e contratos de trabalho da época para comparar com o CNIS. Se perceber que há erro no CNIS, como a falta de salários ou contribuições, inclua a documentação no processo. Terceiro, determine o cálculo. Ao iniciar a ação, peça ao advogado ou no juizado especial que solicite ao juiz que o cálculo do benefício seja sobre a documentação entregue na justiça. Informe que há consistências no CNIS e, por isso, a regra de cálculo do INSS não deve ser aplicada. A legislação garante ao segurado do INSS que o direito para pedir a correção do CNIS a qualquer momento. Então, por isso, se preferir, trabalhadores da ativa e aposentados podem exigir esse direito antes de pedir um benefício ou revisão. No juizado especial federal, o aposentado pode pedir a revisão sem apresentar um advogado, mas o valor dos atrasados ficará limitado a 60 salários mínimos, que é R$ 62.700, e por isso pode acabar não valendo a pena. Por considerar um período longo com valores de contribuição altos e antigos, a correção monetária pode gerar atrasados altos. Então, a chance de sucesso na ação também é maior com o auxílio de um advogado especialista em previdência. Bom, em alguns casos, essa revisão ela pode aumentar R$ 200, R$ 500, o valor da aposentadoria, mas existem casos que o valor da aposentadoria estava em um salário mínimo e chegou a R$ 5.000. Imagina a alegria da pessoa. Então, não é justo você pagar altas contribuições e ter essas contribuições desconsideradas pelo INSS porque manda a regra de transição e o INSS deixou de aplicar a regra definitiva. Então, não pode considerar todas as contribuições de quem passou a contribuir após 94 e desconsiderar aquelas contribuições de quem começou a contribuir antes. Não foi isso que a lei mandou. O INSS utilizou uma regra de transição da reforma da Previdência de 1999, que ao invés de beneficiar os aposentados, usa essa regra contra as pessoas para derrubar o valor da aposentadoria. Então, pelo andar da carruagem, se o INSS está utilizando de artifícios para derrubar o valor dos cálculos, isso indica que existem grandes chances dessa revisão ser aprovada no Supremo Tribunal Federal. Até porque, se ela aplica a poucos aposentados, para quem se aposentou entre 26 de 11 de 99 e 13 de 11 de 99, só abrange quem se aposentou nesses 20 anos. E quem o valor dos cálculos aponta que vale a pena. Então, muitas pessoas acreditam que possuem direito a essa revisão, mas elas acabam se decepcionando, porque quando os cálculos ficam prontos, elas verificam que não é nada daquilo. Então, precisa tomar muito cuidado com esses cálculos. Cuidado com cartinhas também informando que você tem direito a essa ou aquela revisão, que vai receber mais de R$ 100.000 de atrasados. Como essas associações, elas podem saber os valores dos atrasados se elas não têm suas carteiras de trabalho ou seus olerites. Então, tome cuidado para você não cair em golpes, porque existem associações sérias, mas muitas não, elas estão apenas atrás do seu dinheiro. Elas cobram apenas a associação, elas inventam direitos que muitas vezes você nem possui, somente para você entrar com uma ação e receber
e elas querem receber o quê? O seu pagamento mensal. Então, se a ação durar muitos anos, eles ficam recebendo a sua contribuição por muitos anos, enquanto durar a ação. Então, um pouquinho por mês, ao final de muitos anos, acaba sendo um valor significativo. Então, não caia nesse tipo de golpe. Pesquisa e veja a reputação antes de assinar um contrato. Tem diversas instituições, associações que ficam mandando cartinhas. Então, procura saber, veja a reputação, veja se tem reclamação contra elas. Não caia em qualquer armadilha, não saia divulgando seus dados. Verifique, veja com calma, porque às vezes você nem possui aquele direito. Então, tome cuidado, porque depois que você caiu num golpe, o dinheiro que você gastou é difícil de você reaver. E a gente sabe que o aposentado tem aquele dinheiro, aquele dinheiro certinho para comprar as coisas, tal. Então, uma besteira que você faz vai te atrapalhar em um monte de coisa. Você vai deixar de comprar remédio, você vai acabar deixando de comprar uma série de coisas porque você foi vítima de um golpe. Então, muito cuidado. Eu realmente fico preocupada quando eu vejo aquelas cartinhas. Você tem direito a 100 mil. Como é que a pessoa sabe se ela não tem nenhum documento teu? Sabe, são listas que o INSS vendem, que pessoas do INSS vendem, que ninguém sabe quem é, porque senão a pessoa já estaria até presa. Com nome, com data da aposentadoria, com informações. Então, assim, a pessoa ela tem o seu CPF, a sua data de nascimento, a data que você se aposentou e o seu telefone e o endereço. Então, assim, ela não tem muitos dados da sua aposentadoria para saber exatamente quanto que você tem de atrasados. Então, você precisa tomar cuidado com esse tipo de oferta, tá? Que nem tudo Por outro lado, você também não pode ficar, vou esperar o INSS me chamar, dizer que eu tenho direito. Toma cuidado, porque o INSS também não vai te chamar para aumentar o valor da sua aposentadoria. O que ele pode fazer é te chamar para diminuir o valor, aumentar dificilmente vai acontecer. Então, corra atrás, veja o que é direito seu. Não jogue fora quando você se aposenta, não jogue seus documentos, porque o INSS tem 10 anos para revisar. Assim como você tem 10 anos para pedir uma revisão, o INSS também tem 10 anos para pedir uma revisão. Então, guarde as carteiras, guarde os carnês, guarde os olerites, não jogue nada fora, porque ele pode te chamar em qualquer momento e pedir para que você apresente dizendo que aquele período não é seu, enfim. Então, o seguro morreu de velho, guarde os documentos para quando você precisar comprovar. Essas são as minhas dicas de hoje, vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.